vou pegar a palavra aqui, a tentação no deserto. Tentação no deserto, Jesus foi tentado de várias maneiras, né? E nós humanos já é mais propício à tentação. A primeira tentação que eu tive foi voltada foi um convite que eu recebi dentro da minha própria casa. Eu tinha 16 anos, um traficante do bairro me chamou para trabalhar no bar dele. Ah, você só vai olhar aquela coisa. E eu aceitei, eu falei assim, não, só vou olhar mesmo, não tem nada a ver isso não. Aí eu comecei a trabalhar com ele. Passou algum tempo eu vendo da minha infância, eu trabalhando, desde pequeno, meu pai sempre me ensinou a trabalhar e adquirir minhas coisas com o meu trabalho. Então eu peguei e vi aquelas coisas fáceis passando na minha frente, dinheiro para lá, droga para cá, e eu fui me envolvendo naquilo. Deixei me envolver naquilo, eu comecei o cara saía lá, eu virava e falava assim, ó, deixa a droga aqui que eu passo para ele, eu te dou um dia depois. E ele me beneficiando com isso, me dando dinheiro. Eu comecei a traficar ali dentro já. Eu comecei também a usar droga, comecei a usar maconha. Quando eu comecei a usar maconha, na minha vida ali, eu entrava dentro de casa, assim, como eu trabalhava lá, era perto da minha casa, eu ia almoçar meio-dia, chegava, fumava maconha, dava as 4 horas da tarde, eu voltava para casa. Naquilo que tinha de comida eu arrastava. O que tinha de comida ali eu comia. Meu pai virava para mim e falava que eu estava fumando droga, eu falava com ele que não. Minha mãe também chegava me falando e falava que não. Minha mãe acreditava em mim, mas o pessoal do bairro já comentava que eu estava usando droga com minha mãe sempre chegava e falava assim, não estou fumando não. Mas já estava visível para o pessoal todo. Só que passado o tempo eu comecei a usar cocaína, eu cheirava. Eu saía, eu cheirava, eu bebia muito. Porque a cocaína ela te atrai a beber. Sem a bebida você não usa ela não, você vai beber água. Naquele mundo ali você vai beber cerveja. Eu comecei a usar a cocaína, aí a situação começou a ficar crítica mesmo dentro de casa. Eu cheguei a ponto de desejar a morte do meu pai. Eu fiquei totalmente rebelde aqui dentro de casa. Eu não aceitava o que meu pai fazia lá dentro de casa. Eu queria ser o homem da casa, a razão da casa. Mas teve um dia, eu cheguei dentro da minha casa. Eu cheguei do futebol. Um dia que eu tinha cheirado, tinha fumado, tinha bebido. Eu cheguei dentro da minha casa, eu cheguei no quintal da minha casa. Aí tinha uma rede no lote d'água do lado, que eu tinha instalado naquela rede onde eu escondia drogas. Eu cheguei lá e estava passando muito mal, era em torno das 4h30 da manhã. Minha mãe pegou e saiu. Não sei como é que ela viu eu chegando, ela viu e saiu, se ela viu meu berrando lá, que estava fazendo vômito e tal. Minha mãe chegou lá e me pegou e levou para dentro do quarto. Eu deitei no colo da minha mãe chorando, minha mãe chorava muito, ela chorava, e ela virou para mim, olhando para ela assim, ela virou para mim e falou assim, meu filho, eu prefiro você morto do que ser continuar nessa vida. Olha o ponto que eu levei minha mãe pensar, é desejar a minha morte. Eu prefiro ver um morto do que sofrer naquele momento. E eu olhei para dentro da minha mãe, meus pais são evangélicos, eu olhei para os olhos da minha mãe, e naquilo eu já pensava, dentro de mim, eu vou dar a volta por cima. Mas para mim dar a volta por cima, eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que sair daquele bar. Eu comecei a namorar. Foi no final do ano, comecei a namorar. Aos 17 anos eu tive esse corpo com drogas, aquela coisa. Comecei a namorar. Minha namorada descobriu que eu usava droga. Usava maconha. Ela me beijou e sentiu. Aí ela falou comigo, ó, se você não largar a droga, se você não largar a maconha, você não vai ficar comigo. Eu larguei tudo e fiquei com ela. Eu larguei um vício e viciei em outro, que eu era viciado nela também. Eu vivia pra ela. Ela no céu e ela na terra. Todo canto era ela. E passou um tempo, no final do ano eu terminei esse namoro. E estava o Douglas e a Keise que estão aqui. O Douglas chegou em mim, Daniel, que você vai morar comigo em Belo Horizonte. Por quê? O Douglas, ele sempre me perguntava assim, ó, você está usando droga, velho? Você
está usando algum tipo de droga, eu sempre menti para ele. Mas eu tenho certeza que ele sempre soube que eu usei a droga. Ele sempre soube. Então ele tomou essa decisão, eu peguei e falei assim, eu já pensava, se eu voltar, eu vou fazer minha mãe sofrer de novo. Eu tinha terminado esse namoro, então eu ia fazer minha mãe sofrer de novo, eu vim para Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, eu comecei a... Quando eu vim para cá, eu estava em depressão, não conversava dentro de casa, era tímido, eu chorava nos cantos. Aí o Alessandro chegou lá e me arrumou um serviço, eu comecei a trabalhar. E só pra você ver, o diabo lá me ofereceu drogas lá na sua ilha. Aqui em Belo Horizonte, quando eu comecei a trabalhar, que eu passei a trabalhar, que eu vinha com meus amigos lá, conversava, eu tinha entrosado com todo mundo. Quando eu vinha do serviço, era, eu sei, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde na época, e eles vinham comigo, até no centro, eu pegava outro ônibus e vinha pra casa. Eles falavam assim, não, nós estamos lá no sobe e desce, vamos? Eu não, vinha pra cá. Mas no dia seguinte eles chegavam e ficavam comentando, eu ia lá e transava com eles. Aquele que me dava curiosidade de conhecer aquilo. Eu fui um dia com eles. Eu passei lá para você ver, saí das drogas para viciar na prostituição. Quando você vai numa casa de prostituição, você se autoprostitui. A pagar uma prostituição, você está se prostituindo ali também. Eu me prostituí também. E pra mim, aí eu comecei a namorar de novo aqui em Belo Horizonte. Namorar fez bem a minha vida, só me tira das coisas, porque eu dedicava a namorar. Eu comecei a namorar. Parei na prostituição, parei de prostituir, voltei a trabalhar uma vida do tipo normal, mas passado o tempo, sempre aquele vazio também. Aí passou esse tempo, eu terminei no namoro, aí o Kennedy esteve na minha casa, me convidou para ir no Venlobar. Era sábado, eu falei assim, vamos, passa aqui em casa. Ele passou lá na minha casa, levou. No dia do Venlobar, eu sentei atrás, tinha as cadeiras assim na frente, eu sentei na arquibancada, numa quadra, eu sentei na arquibancada perto do carrinho do moço lá que tomava conta do som, iluminação. E ali o Espírito Santo de Deus já tocava em isso. O Espírito Santo de Deus eu não sentia não, mas eu tenho certeza que naquele momento o Espírito Santo de Deus já tocava em mim. Foi tanto que no domingo eu liguei pro Kennedy, vou me buscar. O Kennedy voltou lá e me buscou. O Kennedy voltou lá em casa e me buscou no domingo. No domingo eu já fui por livre e espontânea vontade, aquela coisa mais querendo participar um pouco. Aí era no final, teve a missa, no final o padre celebrou a missa lá e depois teve o Laércio. O Laércio cantava, impera neste lugar. E aquela coisa ia me contagiando, aquela coisa ia imperando em mim, o Espírito Santo imperando na minha vida. Então, naquele momento eu já era tocar, eu já senti mais a presença de Deus. Mas teve o sábado, aí nós terminando lá, nós fomos na casa do Fábio levar os negócios que tinha sobrado ali da festa. Eu não sou bobo. Ao olho de qualquer um ali percebia que não tinha dado certo. Quando você põe uma coisa para vender, você queria vender ela. Não tinha dado certo. Mas eu tinha visto nos olhos do Fábio, do Guto, do Kennedy, do Vandinho, que eles colocavam aquilo ali com maior alegria, aquilo ali já me cativava. Como pode na dificuldade as pessoas rirem? Na dificuldade a pessoa é feliz. Eu na dificuldade eu choro, eu caio, é difícil de eu levantar. E no sábado o Fábio pegou e falou, quem é Kennedy? É meu primo, Kennedy. Eu falei, não, ele é lá no grupo lá. Eu vim no grupo no sábado, era adoração, era a primeira adoração. Era adoração. E eu vim na adoração, aí aquela animação, depois aquela oração, me convidou todo mundo para vir para frente. Eu lembro que eles estavam ajoelhados ali e o Valmir falava naquele momento, eu gravei, isso ficou gravado em mim. O Valmir falava, na adoração, o Valmir falava assim, você não está sozinho. Quando ele falou essas palavras que você não está sozinho, ali eu me prostrei diante do Senhor.
Aí o Espírito Santo já agiu, eu senti o Espírito Santo me tocando. Eu era convidado a fazer parte do reino de Deus. O Espírito Santo me usava naquele momento. Eu já sentia Ele me curando, Ele transformando a minha vida, me sentindo renovado. Minha vida mudou totalmente depois desse encontro com Deus, com o Espírito Santo. E aqui na palavra você vai ver que Jesus foi tentado de todas as formas. Jesus tinha fome, o diabo ofereceu ele que ele transformasse a pedra em pão, entendeu? O diabo me ofereceu a maconha, a cocaína, a prostituição, tudo eu acolhi. Mas você vai ver, tudo eu vivi. Mas você vai ver que aqui na palavra, no início da palavra, você vai ver que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Hoje eu consigo renunciar a todo esse mal, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Amém. Hoje eu faço um convite a você jovem, a você que tem um filho drogado. Minha mãe sofreu muito naquele momento, a mãe chorava, eu vi o sofrimento da minha mãe. Talvez você sofre com seu filho. Eu acho que no momento você pediu o Espírito Santo para abençoar seu filho, para tocar seu filho. O Espírito Santo você pede, ele age na sua vida, ele te transforma. Hoje, e aqui na palavra você também vai ver que ele continua dizendo, depois de ser tentado de todos os modos, o demônio apartou-se até outra ocasião. Eu não estou livre de ser tentado de novo. Eu posso ser tentado várias vezes. Hoje eu consigo renunciar a todo o mal da minha vida. Eu tenho 20 anos, eu consigo renunciar à prostituição, a drogas. Ele vem até mim. Eu me sinto em ocasiões que, apesar de eu estar na caminhada agora, eu vejo os serviços o que eu mais comento é sobre a prostituição. Eu voltei a trabalhar naquele lugar. Vai vir um menino aqui, ele é da empresa que eu trabalho. Eu estou tentando evangelizar a minha empresa. É difícil, poucos vão vir aqui. Mas vão vir, vai se transformar. Hoje eu tento, aqueles que me levou para o mau caminho, eu tento trazer eles para a casa de Deus. E aqui vocês vão ver que essa tentação ela é uma luta diária. Eu estou numa luta diária. E hoje no início da missa aqui, falava assim, no canto de entrada, falava que eram unidos que o Espírito Santo vem. Nós estamos unidos e assim o Espírito Santo vai agir na nossa vida. Só quero finalizar falando